falar sobre o manejo das hepatites agudas. Vou fazer uma revisão sobre as principais hepatites virais agudas, hepatite A, a B, a C, a D, E, mas nós vamos nos concentrar principalmente em relação à hepatite A e à hepatite E. Sucintamente, vou falar para vocês sobre a investigação inicial do paciente que chega para você com uma suspeita, né, uma suspeita de hepatite viral aguda. Então, obviamente, é muito importante a gente adquirir a história do paciente, procurando indícios clínicos que possam colaborar com a etiologia. Então é importante perguntar sobre hábitos alimentares, sobre o uso de bebidas alcoólicas, uso de medicamentos, história de alergia, assim como também os antecedentes mórbidos familiares, além de que é importante investigar contato com outras pessoas que tiveram sintomas e sinais semelhantes, principalmente aí história de contato em pacientes com hepatite. Além disso, é importante questionar sobre fatores de risco, como o trabalho, qual que é a atividade que esse paciente desenvolve, qual que é a ocupação, se tem história de viagem recente, atividade sexual, se de repente teve algum contato diferente com relação sexual, seja oral, anal, vaginal, de forma desprotegida. E no exame físico, é muito importante avaliar se esse paciente não está com sinais de disfunção hepática, que nós vamos comentar mais para frente. Então vamos falar sobre o vírus da hepatite A. O vírus da hepatite A é o principal vírus que causa hepatite aguda no mundo. Nós temos uma incidência superior a 2 milhões de casos por ano, pelo menos o que é registrado, e é uma doença endêmica nos países em desenvolvimento, uma vez que a transmissão dessa doença se dá através de alimentos contaminados, assim como condições inadequadas de higiene. Da mesma forma como é uma doença de país em desenvolvimento, a soroprevalência na população varia conforme essa característica. E isso nós podemos verificar, por exemplo, no Brasil. Então, no Brasil, em regiões mais desenvolvidas, como a região do Sul, Sudeste, a soroprevalência não ultrapassa 50% na população geral. Ao passo que em áreas menos desenvolvidas, pode chegar até 90% a soroprevalência de pacientes com hepatite A. Uma informação importante que nós temos que ter em mente é sobre o período de incubação da hepatite A, porque ela tem um período de incubação razoavelmente longo, em média 30 dias, que varia de 2 semanas até mesmo 8 semanas. Isso é importante para nós identificarmos uma possível exposição com alimento, com viagem, e a gente poder atribuir, de repente, essa exposição com o quadro atual de hepatite aguda. É importante nós avaliarmos também a gravidade do paciente, tá bom? Porque os pacientes mais graves são aqueles que apresentam, obviamente, uma maior expressão de sintomas, principalmente relacionados à icterícia, a qual piora com a idade. Isto é, as crianças, quando adquirem hepatite, menos de 10% delas, nas crianças com menos de 6 anos, desenvolvem quadro de icterícia. Ao passo que os adultos jovens, mais de 60% deles acabam desenvolvendo icterícia. E é importante lembrar que, dentro de 30 dias, 80% dos pacientes vão apresentar resolução do quadro clínico. E os outros 20% desses pacientes vão desenvolver, de certa forma, quadros atípicos, ou alguns podem chamar de casos mais complicados da hepatite A. E é importante lembrarmos também que a hepatite A, ela não se cronifica. Ela pode recidivar, tornar-se persistente, mas ela não é uma doença crônica. Desta forma, a mortalidade da hepatite A, ela é extremamente baixa. Porém, dentre as hepatites agudas,
a que apresenta maior mortalidade é a hepatite A associada ao quadro de hepatite A fulminante. O quadro clínico da hepatite pode ser desde uma forma oligossintomática, com sintomas gerais, astenia, mal-estar, febrícula, mialgia. O paciente pode apresentar altralgias, náusea, vômitos, perda de apetite e inclusive até cefaleia. Porém, o quadro clínico clássico apresenta-se a partir do momento em que o paciente desenvolve a icterícia. E aí os sinais associados de colestase, como colúria, a urina mais escura, a acolia fecal, onde as fezes apresentam-se com um aspecto mais claro, amarelado. O paciente apresenta dor abdominal às custas de hepatomegalia, com distensão da cápsula hepática. O paciente apresenta náusea e vômitos mais frequentes do que ele apresentava no pródromo. E anorexia. Então esse paciente acaba às vezes até perdendo peso durante esse período por perda do apetite. E em relação aos diagnósticos diferenciais da hepatite A, antes de se pensar em diagnósticos diferenciais, nós temos que pensar em situações relacionadas à hepatite A que não são típicas. Então, como eu comentei anteriormente, a possibilidade de hepatite A recidivante e colestática, que eu já vou comentar com vocês, possibilidade de hepatite fulminante, que muitas vezes a gente acaba não atribuindo a hepatite viral aguda pelo vírus da hepatite A, síndrome de Guillain-Barré, insuficiência renal por depósitos de imunocomplexos, da mesma forma como a pancitopenia, que pode ser secundária a uma síndrome denominada de hemofagocitária, onde uma hiperativação do sistema imune acaba levando à fagocitose de células progenitoras da medula óssea. A hepatite A recidivante, ela acontece em torno de 5 a 10% dos pacientes e é um quadro em que o paciente apresenta melhora clínica dentro daqueles 30 dias e ele volta num período de tempo variado, que pode às vezes ser até dentro de um ano, apresenta novamente o quadro clínico de náusea, vômitos, icterícia, embora os sintomas geralmente sejam menos severos do que no quadro inicial. E é importante lembrar que nessa recidiva de hepatite A, que ela acontece apenas uma vez, o paciente pode ainda portar o vírus e ele pode transmitir o vírus para outras pessoas. E a hepatite A colestática, ela nada mais é do que aquela hepatite A em que a icterícia ela persiste por mais de 30 dias. E é importante acompanhar esse paciente de perto, embora a maioria dos pacientes acabem apresentando resolução do quadro clínico. E quando é que nós devemos ficar preocupados num paciente com hepatite A? É aquele paciente que apresenta um quadro clínico persistente, principalmente febre e anorexia. O paciente que começa a desenvolver quadro neurológico, então esse paciente deve imediatamente ser vigiado quanto ao risco de hepatite A fulminante. Queda abrupta das enzimas hepáticas, da mesma forma como sinais de sangramento e aumento das provas de coagulação, principalmente ao tempo de ativação da protrombina, quando existe alargamento do RNI. Esses são sinais de insuficiência hepática aguda e muitas vezes os pacientes acabam necessitando de transplante hepático. E o diagnóstico da hepatite A? Além do quadro clínico sugestivo, nós não podemos diferenciar a hepatite A de outras hepatites virais. E para o diagnóstico nós utilizamos as provas sorológicas. Então nós solicitamos sorologia, IgG e IgM para hepatite A. E no quadro agudo, obviamente, nós vamos ter positividade da IgA, IgG e da IgM. E em alguns casos em que nós pedimos o exame mais precoce, nós podemos ter apenas a IgM positiva. Um paciente que apresenta apenas a IgG positiva, muito pouco provável que o quadro esteja associado a uma hepatite A aguda. Então devem ser descartadas outras possibilidades antes de pensar que esse paciente tenha
um falso negativo para IgM. Quando nós vamos avaliar a evolução laboratorial do paciente com hepatite A aguda, então dentro da primeira semana do início dos sintomas, o paciente começa a ter um aumento importante das transaminases, que chegam a pelo menos 10 vezes o limite superior da normalidade, e o paciente, então, nesse momento, uma semana depois, começa a produzir os anticorpos, tanto IgG quanto IgM. E em torno de um mês, a IgM começa a cair, e então a IgG torna-se persistentemente elevada. Em relação ao tratamento da hepatite A, infelizmente nós não temos nenhum tratamento específico, até porque a hepatite A é uma doença autolimitada, ela não se cronifica, e o tratamento baseia-se no tratamento dos sintomas. Então, o paciente que apresentar náusea, vômitos, você vai tratar com antieméticos, os mais variados que tiver à sua disposição. Embora sempre recomende-se repouso ao leito, não existe nenhuma evidência de que isso melhore mais rápido o quadro do paciente. O que nós sugerimos, de acordo com a atividade, é o afastamento do trabalho devido ao risco de transmissão de hepatite, principalmente os manipuladores de alimentos, assim como crianças que estudam em creches, porque nós sabemos que existe a grande possibilidade de transmissão de vírus através do contato, compartilhando utensílios. É muito grande a chance, e nós podemos aí com essa medida evitar um surto de hepatite A. Obviamente, evitar qualquer tipo de medicamento que não seja prescrito pelo médico. Inclusive, é bom avaliar medicamentos que o paciente já usava previamente, porque eles podem ser hepatotóxicos e piorar ainda mais um quadro de hepatite. E os pacientes que apresentarem prurido intenso, às custas da icterícia, nós temos à disposição medicamentos que podem ajudar no quadro de icterícia, embora sejam medicamentos de alto custo. Mas nós temos a colestiramina e o ácido ursodeoxicólico, também são utilizados para o tratamento suportivo da hepatite A. Então, como eu comentei com vocês, é importante dar as orientações em relação ao que pode e o que não pode ser feito, principalmente evitando a transmissão de hepatite A para outras pessoas. E nós temos à nossa disposição uma vacina. Então, para aqueles pacientes que têm uma chance de risco de adquirir hepatite A, quando vão para áreas mais pobres, existe risco desse paciente adquirir hepatite A, está recomendada a vacina. Não existem recomendações absolutas, exceto naqueles pacientes em que já apresentam alguma hepatopatia. Então, pacientes que têm hepatite B e C, por exemplo, na forma crônica, são pacientes que têm indicação absoluta de vacinação para hepatite A, se eles não apresentarem já uma IgG positiva. A vacina de hepatite A, ela apresenta-se em forma única, onde você pode aplicar uma dose e 6 meses você repete dose, mas nós temos também uma vacina para hepatite conjugada, junto com a hepatite B. E isso ajuda nos pacientes que ainda não receberam vacina para hepatite B, o número de aplicações. Uma vez que você, no tempo zero, vai aplicar a primeira dose da hepatite B, junto com a da hepatite A, e como você vai precisar repetir a dose da hepatite B 6 meses depois, lembrando de fazer uma dose um mês após a primeira, você vai poder receber junto, 6 meses, a hepatite B, junto com a hepatite A. Eu vou comentar rapidamente sobre a hepatite E, que é uma hepatite que passa muitas vezes desapercebida no nosso meio, até porque nós não fazemos muitas vezes as provas sorológicas para hepatite E. É uma hepatite que tem uma baixa prevalência na população, quando nós fazemos inquéritos sorológicos. Dessa forma, a incidência também é consideravelmente pequena. A incidência ela é alta em determinados países, né? Por exemplo, no Japão existe uma maior incidência dessa doença, mas no Brasil ela é baixa, não ultrapassando aí os 2%
em alguns inquéritos sorológicos em áreas desenvolvidas, mas em áreas mais pobres, a sorologia pode chegar às vezes até 30%. E o quadro clínico da hepatite E, ele é muito semelhante ao da hepatite A, né? O período de incubação também aí varia entre 3 semanas até 8 semanas, lembra muito o período de incubação da hepatite A. A maioria dos casos dos pacientes que adquirem o vírus da hepatite E não são sintomáticos, né? Menos de 50%. E geralmente nas crianças, da mesma forma como na hepatite A, o quadro acaba parecendo oligossintomático, sem tanta icterícia, mas com sintomas inespecíficos, náusea, astenia,